Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o doutor em teologia Fábio dos Santos Falcão, do Instituto Iebrahim. Estamos dando início, com um certo atraso, à nossa quarta aula, que vai falar exatamente sobre dons. Porém, meus irmãos, antes de começarmos as nossas reflexões, necessitamos que fechemos os nossos olhos e façamos uma oração em prol do nosso trabalho de hoje. Fechem seus olhos e iniciaremos. Senhor Deus, nosso Pai, misericordioso, Criador dos céus e da terra, ó nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, no nosso trabalho, para que as pessoas que vão assistir esse vídeo possam ser agraciados, meu Deus, pela Tua palavra, pela Tua sã doutrina. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, nós Te agradecemos e Te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, vamos começar o nosso momento teológico abordando exatamente o assunto sobre dons. Eu vou sair agora, neste exato momento, e vamos dar início à nossa aula com o assunto dons. Primordialmente, precisamos entender o significado da palavra dom no nosso dicionário de língua portuguesa, que é a língua a qual nós, brasileiros, trabalhamos mais ativamente, é a nossa língua mátria. O dom é considerado pelos dicionários como uma forma de talento ou aptidão natural. É o uso mais comum no dia a dia, refere-se a uma habilidade inata, ou seja, algo que você já nasce com ela. Você já nasce sabendo fazer com excelência, sem necessariamente ter estudado para aquilo. Por exemplo, há pessoas que têm o dom do ouvido absoluto. O que é isso, professor Fábio? O dom do ouvido absoluto é você saber discernir notas musicais, sons, vibrações, de forma natural. Outras pessoas têm o dom de aprender sozinho. Nós chamamos de autodidata. Esse talento ou aptidão é algo concernente à pessoa. Não é algo que pode ser aprendido em cursos ou formações. Exemplo, a pessoa tem o dom da música, o dom para a música, ou seja, a pessoa sabe cantar, ou sabe pegar um instrumento musical e em alguns minutos já consegue tirar notas e acordes adequados àquele instrumento. Isso é um dom, isso vem de Deus. A segunda explicação sobre dom é a dádiva ou presente. Refere-se a algo que foi recebido gratuitamente, um benefício ou uma graça. Exemplo, a vida é um dom precioso. De fato, para quem tem vida, a pessoa que tem vida tem um dom precioso. Se ela perder a vida, ela perde esse dom. E esse dom perde valor, porque sem a vida, a pessoa não pode aproveitar-se dele. Em terceira opção, temos como título de dignidade, utilizado antes do nome de batismo, ou seja, o nome da pessoa, de certas pessoas, para indicar alta hierarquia ou nobreza. Na monarquia é utilizado por príncipes e infantes, ou seja, crianças. Dom Manuel era o rei de Portugal, antes de Dom Pedro I. Então, Dom Manuel tem esse título não porque o nome dele advém de dom. Hoje, atualmente, nós utilizamos essa palavra de forma mais
usual no feminino e fizemos a palavra dona. Então, quando queremos nos referir a alguma mulher, nós dizemos Dona Maria, Dona Joaquina. Este tipo de utilidade é para dar um título a uma pessoa que tem um certo respeito. Exemplo na monarquia, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Manuel, Dona Carlota Joaquina. São nomes, é uma palavra para dom. A mesma palavra de dom, como algo que a pessoa recebe naturalmente, uma pessoa de importância na monarquia é chamada de dom. Também é utilizado muito por pessoas do clero, principalmente do clero católico, como Dom Augusto Aires. Dom Augusto Aires era um bispo da Igreja Católica. Então é utilizado por bispos, abades, monges de ordens específicas, como por exemplo os beneditinos. Então a palavra dom, ela tem vários significados, mas hoje nós vamos utilizar a palavra dom para talentos e aptidões de uma pessoa, que é o primeiro exemplo. Então, o significado de dom pela teologia. Na perspectiva religiosa, o dom é muitas vezes visto como uma graça divina ou um presente do Espírito Santo, concedido aos fiéis. Então, por exemplo, o dom de discernir línguas, o dom de interpretar línguas, é algo que vem da parte de Deus e a pessoa começa a ter aquela habilidade. Então é uma capacidade, um talento, uma vocação, uma perícia natural, uma pessoa que tem a capacidade de interpretar textos bíblicos. Isso é um dom. Algumas pessoas podem até forçar, tentar fazer algum curso, por exemplo, de teologia, mas se ela não tiver o dom, aquilo não sai de forma natural, sai meio que mecânica ou de forma artificializada. Então, um dom, ele também pode ser um benefício, um brinde, um presente vindo da parte de Deus. E na Bíblia, onde encontramos passagens que falam sobre dons? Então, no Antigo Testamento, nós temos várias passagens, como Êxodo 31, do 2 ao 6, Números 11, do 25 ao 29, Juízes 3, do 9 ao 11, Juízes 14, do 5 ao 7, 1 Reis 4 ao 29, entre outros, até no livro de Daniel, no capítulo 5, do 11 ao 12. Porque eu não vou falar agora de todos aqui que estão nessa lista, porque nós vamos discorrer hoje durante esta aula, falando exatamente sobre os dons no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, onde encontramos algo sobre dons? Vocês vão notar que parecem poucos textos, exatamente 4 passagens no Novo Testamento. Sendo que, se vocês analisarem, mesmo sendo apenas 4 passagens, aparentemente, são passagens de forma didática, de forma bem aplicável à nossa vida hoje. Então temos passagens em Romanos 12, do 3 ao 8, 1 Coríntios 12, do 3 ao 12, Efésios 4, do 9 ao 13 e 1 Pedro 4, do 6 ao 11. Então, começando com os dons no Antigo Testamento, nós vamos ver a passagem que fala em Êxodo 31, do 2 ao 6, que diz assim: Eis que tenho chamado por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento, habilidades nas artes, para elaborar projetos
e trabalhar em ouro, em prata, em cobre e lapidar pedras, para engastar em talhes de madeira e para trabalhar em toda a arte. E eis que tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. Veja que nessa passagem de Êxodo, eu deixei algumas partes em negrito. Então nós temos que ter a consciência que uma habilidade, um dom, ele advém do Espírito de Deus. Deus, ele nos capacita a partir do Espírito Santo que convive em nós e entre nós, para que tenhamos, por exemplo, sabedoria. Sabedoria é uma qualidade inata humana. Nem todas as pessoas são sábias, mas as que são de forma natural. Entendimento. Nem todas as pessoas têm entendimento, mas as que têm entendimento têm de forma natural. As pessoas que têm habilidades nas artes. Nem todo mundo é artista nato, mas os que são de forma natural, são de forma da sua capacitância. Pessoas que elaboram projetos da mesma forma. Elas podem até ter feito algum curso, mas esse curso aflorou uma capacidade da pessoa. Pessoas que trabalham com metais preciosos, como ouro, prata, o chamado ourives, é um dom. A pessoa que tem capacidade de saber a quantidade de ouro e de prata que mistura para se fazer uma joia, um anel, uma aliança, por exemplo, como essa aqui, que é a minha aliança de casamento, ela tem que ter um dom. Saber lapidar pedras é um dom. Trabalhar em toda forma de arte é um dom. Sendo que Deus ele capacita algumas pessoas para determinadas áreas. E normalmente não existe só uma pessoa no mundo que tem aquela capacidade. Várias pessoas têm, sendo que Deus, às vezes, quando Ele quer que algo seja feito, Ele aproxima essas pessoas para que elas trabalhem em conjunto. Então, no texto de Êxodo, ele deixa bem claro que o dom vem de Deus por meio do seu Espírito Santo para dar capacidades às pessoas, habilidades, coisas que nós chamamos de dons. Então vemos no Antigo Testamento, na passagem de Números 11, 25 ao 29, que então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Falou a quem? A Moisés. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs aqueles 70 anciões. Veja, Moisés foi um homem que foi chamado por Deus. Ele foi capacitado por Deus para trabalhar com o povo. Sei que em um dado momento, Deus tira parte daquela capacidade que estava sobre os ombros de Moisés e passa para os anciões, para 70 anciões. E naquele momento aconteceu que o quê? Ao Espírito Santo repousar sobre essas pessoas, eles foram capazes de profetizarem. Mas assim que o Espírito Santo saiu da presença daqueles 70 anciões, aqueles anciões pararam e nunca mais foram capazes de profetizar. Sendo que o texto narra no seu verso 26 que no arraial ficaram 2 homens. E esse texto demonstra, por meio de nomes, quem eram esses 2 homens. Um era Eldade e o outro Medade. O espírito que repousou sobre eles
fez com que ativasse uma capacidade de profecia, sendo que estes dois homens que estavam no meio dos 70 continuaram a profetizar. Então, no verso 28, Josué, que era o filho de Num, servidor de Moisés, ele perguntou a Moisés: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe, ou seja, mandou que Moisés mandasse esses homens pararem de professar. Porém, Moisés lhe disse no verso 29, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o Espírito sobre eles. Neste momento, nós vemos que estes dois homens tinham o dom da profecia, Eldade e Medade. Então esses dois homens eram capazes de profetizar para o povo. E isso é um dom que vem por meio do Espírito Santo de Deus. Outro texto que narra sobre os dons está em Juízes 3, do 9 ao 11, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, porém irmão mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. Quem é esse Espírito do Senhor? O Espírito Santo. E julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, que era o rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos até que Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Vejam, em Juízes, houve um juiz de nome Otiniel. Muita gente se lembra basicamente de Sansão. Mas houveram outros juízes, tanto homens quanto mulheres. E todos estes tinham uma característica: eram abençoados com algum dom do Espírito Santo, do Espírito Santo do Senhor. Então, por exemplo, Otiniel, ele veio para pelejar contra o povo que oprimia Israel. Então, o filho de Kenaz tinha o dom da batalha. Batalhar, lutar, saber lutar. Algumas pessoas treinam anos e anos e algumas pessoas naturalmente lutam. Então, quando a pessoa nasce com este dom e treina para aperfeiçoar o dom, porque o dom, ele pode ser sim melhorado, mas jamais um dom é aprendido. 40 anos Otiniel viveu, e durante 40 anos o povo de Israel teve paz. Então vejam, Deus capacita pessoas por meio de dons espirituais que muitas pessoas negligenciam, achando que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, é apenas falar em línguas, ou interpretar línguas, ou curar. Não, existem vários dons. Se a pessoa é capaz de louvar belamente, com certeza, essa pessoa, ela tem um dom de Deus. Se a pessoa é capaz de pregar, o que é dito como dom de profecias não se exime no ato de falar sobre o futuro, o passado ou o presente, mas também a capacidade de pregar o Evangelho, de pregar a sã doutrina, de pregar a palavra. A palavra profecia quer dizer professar, ensinar, falar algo válido para as pessoas. Outro dom no Antigo Testamento nós vemos em Juízes 14, do 5 ao 7.
que fala sobre Sansão. E nessa passagem específica, fala que desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que o filho de um leão, rugindo, ou seja, era um filhote, era um leão jovem, mas ele já tinha um porte de adulto, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. Dele quem? De Sansão. Tão poderosamente que despedaçou o leão como se despedaçasse a um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém, nem ao seu pai, nem à sua mãe, Sansão falou. Mas Sansão já estava de olho numa mulher, que era uma mulher de outro povo. Qual povo? Da Filístia, os filisteus. Então, Sansão desceu até aonde estava aquela mulher, porque ele se agradou dela. Nós vamos saber, versículos após, que aquela mulher era Dalila. E Sansão começa a provocar algumas coisas que não estavam do agrado de Deus. Mas Deus deu oportunidades a Sansão. A força de Sansão não vinha dos seus cabelos. Os seus cabelos longos, que não eram cortados, era um voto nazireu. Era um voto como se a pessoa estivesse dizendo a Deus: olha, Deus, eu te honro por não cortar meus cabelos. Eu te honro por não tocar em coisas mortas. Eu te honro por falar bem das tuas palavras. Sansão, por várias vezes, pecou contra Deus. Aí Deus dava-lhe poder, dava-lhe o dom de lutar, de ser forte. Ou seja, vejam que Deus mostra a nós que até um homem muito forte é um dom de Deus. O homem que é capaz de lutar recebe dom de Deus. Então nós temos que honrar esses privilégios que Deus nos permite. Outro dom no Antigo Testamento se encontra em 1 Reis 4, do 29 ao 34. O homem tido como o mais sábio da Bíblia, o rei Salomão, filho de Davi. O rei Salomão, ele foi abençoado com sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração. Quando se fala na Bíblia coração, nós temos que nos atentar que muitas vezes está falando de sentimentos, mas muitas vezes, como neste caso, está sendo falado sobre memória, raciocínio, intelecto. Largueza de coração, ele era tão vasto em sabedoria e em entendimento, que o intelecto dele era tão grande quanto a areia que está na praia do mar. Dá para contar quantos grãos? É a mesma coisa que as informações que estão na mente de Salomão. Então veja aqui no verso 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. Imaginem vocês pegar todas as pessoas do Oriente, não na época de hoje, mas vamos pensar, pegar todas as pessoas da cidade em que você mora, todas as pessoas do estado que você mora, todas as pessoas do Brasil. Vamos pensar por aí. Se eu pegar todas as pessoas do Brasil e medir a capacidade de inteligência de todas e somá-las, não dava a sabedoria de um único homem, que era Salomão. Então veja que era não só de todos os homens do Oriente, mas também da sabedoria dos egípcios. Nós sabemos hoje, por meio da história, que um dos povos mais desenvolvidos para a sua época
eram os egípcios. Então imagine a sabedoria de um único homem maior do que a sabedoria do povo que projetou as pirâmides, do povo que escreveu hieróglifos. Imaginem isso. Verso 31. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Esraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Provavelmente para a época de Davi, estes 4 homens, esses 5 homens, Etã, Esraíta, e Emã, Calcol e Darda, esses 5 nomes, filhos deste tal de Maol, provavelmente eram pessoas muito sábias. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse, verso 32, 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Então veja, provérbios são falas sábias, são palavras proferidas com sabedoria. Como existe um livro na Bíblia chamado Provérbios, que podemos traduzir como conselhos. Então, Salomão deixou conselhos. Verso 33. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o ísopo, que nasce na parede. Ou seja, no verso 33, na parte A, nós vemos que Salomão, ele fez o trabalho de um botânico, que é descrever, colocar em documentos todos os tipos de planta que existiam naquele local. E veja que vai além, na parte B. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Além de botânico, ele também foi zoólogo. Ciências hoje que você precisa para ter o conhecimento, um estudo aprofundado de pelo menos 10 anos. Porque a pessoa vai fazer uma faculdade, vamos supor, agronomia ou biologia, para entender de plantas e animais. Aí depois vai precisar de uma especialização, que é um curso que demora em torno de 1 ano e meio, mais um mestrado de 3 anos e mais um doutorado de 5 anos. Totalizando, vamos colocar aí em torno de 10 a 15 anos de estudo superior. E Salomão era tão sábio que ele simplesmente ia descrevendo, ia sendo anotado essas informações. Infelizmente, com o passar dos anos, este conhecimento se perdeu. E veja que o verso 34 diz: e viam de todos os povos ao ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, as pessoas viajavam. Não existia telefone, não existia e-mail, não existia internet. As pessoas, quando queriam mandar uma carta, não existia correio, não existia agência do correio. Pagava um homem para que esse homem montasse em um cavalo normalmente e ele fosse levar a carta do ponto A ao ponto B. Então veja, a informação sobre o conhecimento de Salomão chamou tanta atenção que pessoas de outros lugares, de outros reinos, de outras cidades, países, se deslocavam para ouvir a sabedoria deste homem. E de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Ou seja, reis, homens poderosos, iam até Salomão para ouvir suas palavras. Mais à frente nós vamos ver que tem uma passagem que vai falar sobre Salomão e a rainha de Sabá.
A rainha de Sabá, que era uma região do Egito, ela se deslocou e tentou provocar Salomão, sendo que Salomão demonstrou tanta aptidão com as palavras, tanta eloquência, tanto raciocínio, tanta sabedoria, que a rainha se apaixonou por ele e lhe presenteou com tesouros e mais tesouros. Mas este não é assunto desta aula. Mas para que vocês tenham a consciência da capacidade deste homem, e a sua sabedoria é retratada como um fato, um dom de Deus, um dom do Espírito Santo. Nós vemos também em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 22, que Davi convocou um cidadão chamado Quenenias, que era um príncipe, era um nobre da tribo de Levi, que por conta da sua capacidade, do seu entendimento, ele ficou encarregado em dirigir o canto, ou seja, dirigir os louvores a Deus, ensinar os louvores e entoá-los. Veja que existem 3 dons de Quenenias, porque ele tinha entendimento. Ele era responsável por dirigir o canto, ou seja, ele sabia como fazer a marcha daquele canto, ou seja, como iria começar, desenvolver e terminar. Aqueles que não tinham tanta capacidade, ele chegava para ensiná-los. E depois de ensinar e dirigir, ele também entoava, ou seja, ele que dava os acordes, os tons. Ou seja, ele tinha o dom do tom, que a gente pode chamar de ouvido absoluto. Ele tinha o dom de profetizar, de ensinar. E ele tinha o dom de reger, de dar capacidade para que as pessoas fizessem a música de forma coerente, de forma coordenada. Por exemplo, o galo cantou agora. O dom do galo é cantar. A natureza que Deus criou é de ele cantar. Pelas horas que são, estamos no meio da noite, mas ele canta em determinados horários. Mas ele estava dormindo. Deus acorda o animal para que ele entoe o seu canto. Em 1 Crônicas 25, do 1 ao 6, nós vemos que Davi, juntamente com os seus capitães de exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para fazer o quê? Para tocar os instrumentos e profetizarem, falar da palavra de Deus, mas sem que essas palavras de Deus eram entoadas com o som de harpas, alaúdes e saltérios. E nessa passagem ele vai descrevendo o nome e os números das pessoas. Então, dos filhos de Asaf, tinha Zacur, José, Netanias e Azarela, que eram filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Jedutum tinha por filhos Gedalias, Zeri, Jesaia, Asabias e Matias. 6 eram os filhos de Jedutum, a cargo dele, para tanger as harpas, para tocar as harpas, o qual profetizava louvando, pregar louvando,
proferir um louvor a Deus, tem que se dirigir à maestria de Deus. Existem algumas músicas que são consideradas louvores, mas ela não profetiza, não fala sobre Deus, ela fala sobre pessoas. Às vezes elas falam sobre nada. Mas isso é assunto para outra aula. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maziote. Todos estes filhos davam as palavras de Deus. E todos estavam sob a direção do seu pai. E o seu pai tinha uma questão. Emã, ele não era somente hábil em profetizar com música, profetizar utilizando instrumentos musicais. Ele também era vidente. A vidência, que é um dos aspectos da profecia, é um dom de Deus, sendo que nós temos que separar profecia de falar, de pregar, de falar sobre as palavras de Deus, da vidência profética. A vidência profética, que hoje foi banalizada como profecia, ela é um dom de Deus além da profecia. Ela é uma característica que está acima da profecia. Por isso que eu quis botar esse texto falando sobre Emã. Emã, ele além de ser profeta, ele tinha vidência espiritual. Então, por ter vidência espiritual, ele profetizava e vislumbrava o passado, o presente e o futuro. Tanger uma harpa, tocar um alaúde, tocar um saltério, tocar um trompete, um piano, enfim, bateria, é um dom de Deus. Faz parte do dom profético. Cantar louvores, entoar louvores é um dom. E nós temos que valorizar estes dons. Tem pessoas que treinam, outras têm o dom. Em 2 Crônicas 2, 12 a 16 diz assim: disse mais Irão. Quem era Irão? Nós temos que ter consciência. Irão era um rei que fazia parte da corte de reis de Davi. E ele também fez parte da corte do rei Salomão. Bendito seja o Senhor de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio. Quem é esse filho? Salomão. De grande prudência. Prudência é outro dom celestial. E entendimento, que edifique casa ao Senhor. Projetar uma casa, construir uma casa, também é um dom. Não são todos que são capazes. Verso 13. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento. O nome dele era Irão Abiú. Abiú era o seu nome. Mas por que está na Bíblia Irão Abiú? Porque era um servo escolhido do rei Irão. Então, quando a pessoa era consagrada ao serviço de alguém importante, esse alguém importante lhe dava o seu nome, antecipando ao nome da pessoa. Então, por exemplo, se eu, Fábio, sirvo ao pastor José, e esse pastor José vivesse na época do rei Salomão, ele iria mandar uma carta me apresentando não como Fábio, mas ele iria colocar o nome José à frente. José, Fábio, é meu servo. Então, toda vez que alguém se dirigisse a mim e falasse José Fábio, a pessoa iria linkar
que meu nome é Fábio, mas eu sirvo ao senhor José. Deu para entender a questão? Então o rei Irão enviou Abiú. Mas para não ficar distinto, a Bíblia vai dizer Irão Abiú, ou seja, Abiú, servo de Irão. E este homem, ele tinha uma característica. Ele era filho de uma mulher da tribo de Dan com um homem da cidade de Tiro. E ele tinha a capacidade de saber. Sabedoria é um dom espiritual de Deus. Habilidade é um dom espiritual de Deus. Trabalhar, ou seja, fazer uma determinada obra, ser habilidoso, por exemplo, em confeccionar cestos de cipós. Se a pessoa nasceu com aquela capacidade, é um dom de Deus. Se a pessoa tem capacidade de invencionar, ou seja, de criar invenções, engenhosidade, essa pessoa tem um dom que é o dom da engenhosidade. Ele cria coisas engenhosas. Uma pessoa sábia, ela também é capaz de propor. A habilidade de propor, o dom de propor algo, de ser convincente, de ser apto ao convencimento, é um dom de Deus. Sendo que o rei Irão diz: eu vou te mandar meu melhor servo. O meu servo, ele tem vários dons espirituais. Sendo que eu quero um favor teu, rei Salomão, filho do meu rei Davi. Ou seja, Irão foi servo de Davi e continuou servo da corte de Davi ao seu filho Salomão. E está no verso 15 o pedido do rei Irão. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada. Isso aqui é uma troca. Eu estou mandando meu melhor servo, rico em dons espirituais, e em contrapartida mande alimentos para esses meus servos que eu estou lhe mandando. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto for necessária, e traremos em jangadas pelo mar até Jope. E tu farás chegar a Jerusalém. Então, rei Salomão, eu vou te mandar meu melhor servo, o meu servo que é sábio, que tem grande entendimento, que sabe trabalhar com vários metais e pedras preciosas, que sabe trabalhar naquela época uma coisa que era muito valiosa, falando de história bíblica, né? Que é uma disciplina muito interessante, muito rica. Trabalhar com púrpura, moer uma pedra ou extrair de uma madeira uma substância de cor arroxeada, muito procurada, muito rara, para produzir uma tinta chamada púrpura, uma tintura. Aí vocês vão ver na Bíblia, em azul, existia uma pedra que existe até hoje, sei que naquela época era muito mais valiosa que o ouro, que era chamada lápis lazuli. Lápis lazuli. Essa pedra, ela se esfarela como gesso, sendo que ela libera um tom azul. E azul é uma cor difícil na natureza. Então, para a época, púrpura, azul, carmesim. Carmesim era um verme marinho, que se pegava aquele verme marinho e se espremia aquele verme para soltar uma tinta cor de sangue, cor carmesim. Então veja, essas informações, púrpura, azul, que a gente vê no verso 14
na parte B, quando o rei Irão fala sobre o seu servo, ele era hábil em trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedras e madeira, mas ele também sabia extrair tintura. Ele tinha o dom de uma área que a gente chama hoje de químico, que vem do termo alquímico, que quer dizer alguém que extrai substâncias. Então vejam a habilidade, o dom que esse homem tinha. Por isso que era tão valioso que recebia o nome do seu Senhor antes. Estas características demonstram o quão Abiú era abençoado por Deus. Para o rei de Tiro da época, mandá-lo para a corte de Salomão em troca de pequenos agrados, que talvez ele nem precisasse tanto de trigo, de cevada e de azeite, mas ele estava mostrando: olha, estou te dando isso, estou te mandando o meu melhor. É uma característica que hoje se perdeu muito na igreja, a pessoa querer dar o seu melhor, às vezes em troca de algo que ele não necessita. Se doar é um dom também de Deus. Outro texto que nós vemos é em Neemias, no capítulo 2, do verso 5 ao 8, que diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei e se teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique. Veja que Neemias, ele estava se dirigindo ao rei durante o seu cativeiro e dizendo assim: meu rei, me permita ir até Judá para que eu possa edificar a cidade do meu povo, para que eu possa melhorar a estrutura. Então veja que ele estava pedindo ao rei um favor. Mas o rei estava temeroso pela vida de Neemias. Aí vem a fala do rei no verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, ou seja, isso não era em qualquer lugar, era numa reunião palaciana. Nem todas as pessoas tinham acesso ao rei. E ele pergunta: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ou seja, o rei estava dizendo: você vai, eu confio em você, mas eu preciso saber quando é que você volta, porque se acontecer algo contigo, eu posso mandar te resgatar. Verso 7. Disse mais ao rei, Neemias dizendo ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além o rio, para que me permitam passar até que chegue em Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ou seja, a capacidade de Neemias de dialogar, de passar segurança, de ter uma conversa reta, é um dom de Deus. Passar confiança, falar de forma confiante com alguém superior,
ou alguém mais velho é um dom de Deus. Muitas vezes vemos crianças de 3, 4, 5 anos com uma eloquência tão maravilhosa que nós adultos ficamos abobados olhando para ela. E nós deixamos de valorizar esses dons. Repito, meus irmãos, o dom de Deus não é só falar em línguas, não é só interpretar línguas, não é só pregar, não é só curar. Existem outra gama de dons tão importantes quanto que nós, crentes evangélicos, deixamos de valorizar. Jó 32, 8 ao 22. Na verdade, há um espírito no homem, a inspiração do Todo-Poderoso. O faz entender: os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardarei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que busqueis razões. Deus aqui está dizendo ao homem que o homem tem um espírito que provém do Espírito Santo, que é uma centelha do Espírito Santo, sendo que o homem negligencia isso. E muitas vezes Deus permite, só um minuto, Deus permite que o homem não desenvolva os seus dons, porque está negligenciando a autoridade máxima de Deus. Mas Ele dará ouvidos às nossas considerações se buscarmos Ele, se buscarmos a sua razão. Veja o verso 12, atentando, ou seja, temos que estar atentos. Atenção é um dom de Deus. Está atento à fala de Deus. Está atento à vontade de Deus. Se o homem buscar a Deus, ele também recebe o dom do convencimento, o dom da resposta, o dom das palavras. Veja o verso 14. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Nessa passagem, Deus está dizendo, tocando no íntimo dos amigos de Jó, para dizer-lhes: olha, o que Jó faz é por minha permissão. O que Jó diz é por minha permissão. O que Jó aceita é por minha vontade. O homem está como os amigos de Jó, esquecendo de que a soberania de Deus tem que ser respeitada. Nós temos que ouvir a opinião de Deus, as palavras de Deus, o Espírito de Deus que nos impulsiona a fazer prodígios e maravilhas. Nós estamos ficando fracos. Nós temos a capacidade, como diz aqui no verso 19, eis que o meu coração é como vinho novo, prestes a arrebentar os odres novos, sem respiradouro. Nós não temos mais
essa vivitância, como um vinho novo, que se um odre não estiver apto, ele vai romper, ele vai arrebentar o odre. Verso 20: falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use palavras lisonjeiras com os homens. Nós estamos, meus amados irmãos e irmãs, às vezes fazendo muita acepção de pessoas. Fulano? Fulano tem mais jeito não. Tu és juiz, criatura. Tu és juiz, filho de Deus. Nós temos que estar abertos à vontade do Espírito Santo. Salmo 45:1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um destro escritor. Nós, o dom de falar palavras de cura, de salvação, às vezes nós estamos negligenciando isso. Esperamos mais que venha um milagre, uma mágica dos céus, mas às vezes uma palavra de conforto é melhor do que um bom bálsamo. Veja o que diz Isaías 11, do 1 ao 5. Parece que está falando de Davi. Sei que se a gente for analisar essa passagem, esse texto é depois de Davi. Veja como diz a Bíblia, verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele repousará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ora, esses dons, sabedoria, inteligência, o dom do aconselhamento espiritual, o dom da fortaleza, da firmeza das palavras, o dom do conhecimento, um dom que está faltando muito hoje na igreja, o temor ao Senhor. Temor, minha gente, não é medo. Temor é respeito e reverência. Reverência não é se curvar perante alguém. Reverência é olhar para a pessoa e dizer: esta pessoa é uma autoridade. Sei que nós temos que reconhecer a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que respeitar a existência e a autoridade de Cristo. E isso, meus irmãos, está faltando muito. Verso 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, não julgará pela carne, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quantas blasfêmias Jesus Cristo viu, quantas palavras torpes Jesus Cristo ouviu, mas ele julgou com justiça. A capacidade de julgar o que é bom e o que é mal não é pessoas, é fatos, é dom de Deus. Teu discernimento é dom de Deus. A capacidade de repreender o erro é um dom de Deus. Alguém lhe oferece algo errado, que talvez você esteja necessitando daquele algo. Mas se você tem consciência que aquele algo é errado, repreenda.
Não aceite. Seja como a balança bem equilibrada. Equidade. Equidade é se colocar no lugar do outro numa mesma distância. Não é medir o outro pela sua régua, é se medir pela régua do outro. É se colocar no lugar do outro. Isso é equidade, é dom. Ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Essa passagem não quer dizer que Jesus matava a pessoa ao falar. Como existe um apócrifo falando sobre a infância de Jesus, ali notoriamente é uma fake news da época de Jesus. Jesus não matava o ímpio, ele matava a impiedade sobre o ímpio. Ele tirava o ímpio do caminho impiedoso e colocava no caminho de justiça. Verso 5: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ou seja, Jesus tratava com justiça e com fidelidade. Cristo é fiel. Jesus Cristo é fiel. Fidelidade. Você ser fiel às suas convicções, sendo fiel à palavra de Deus, sendo justo com o seu próximo. Justiça e fidelidade são dons de Deus. São dons que somente o discernimento do Espírito Santo vai lhe dar. Daqui a algumas aulas nós vamos falar dos frutos do Espírito. E vocês vão entender, somando os frutos do Espírito com essa aula de dons, vocês vão ter um discernimento melhor. Esse é o intuito desta aula. É preparar vocês para algo mais à frente. Para que vocês tenham capacidades, que vocês despertem os seus dons, que muitas vezes estão adormecidos dentro de vocês. Nós vemos também em Daniel 1:11 ao 21. Outros dons de Deus. Nós vemos que tem 3 pessoas com Daniel: Ananias, Misael e Azarias, que muita gente conhece pelo nome pagão que foi dado a eles, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi por meio da sabedoria que Daniel desenvolveu, ele rejeitou os alimentos oferecidos a ídolos que eram dados aos príncipes que eram colocados na corte de Nabucodonosor. E ele disse: não vou comer isso. Me consiga apenas legumes frescos e água. E por meio do discernimento de Daniel, nós vemos que, utilizando o conhecimento e a inteligência, ele se alimentou daquilo. E ao contrário do que se esperava, eles se desenvolveram em 10 dias, ficaram mais gordos e mais saudáveis do que os que comiam as comidas oferecidas. Vejam o verso 17. Quando esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência, 2 dons, conhecimento e inteligência, em todas as letras, ou seja, capacidade de entendimento sobre os textos, os escritos de Babilônia, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos.
além do conhecimento e da inteligência, Deus abençoou ele com a capacidade de vislumbrar coisas referentes a sonhos. Então a interpretação de sonhos também é um dom. Não pode ser aprendida em cursos, como vemos na internet muitas vezes ensinando. Aquilo que é ensinado na internet é feitiçaria. Ah, mas foi uma igreja, feitiçaria gospel. O dom de interpretação de sonhos é algo inato a uma pessoa com o dom do Espírito Santo. Verso 20. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos. Hoje utilizamos, eu sou doutor em teologia, eu sou douto em teologia, eu tenho entendimento sublime em teologia em tese, por conta do doutorado. Douto, ser douto em algo, ser, vamos dizer, uma mulher que sabe trabalhar com ervas, que sabe pegar uma folha daqui com uma folha dali, fazer um chá para uma cólica, para uma dor de cabeça, para uma diarreia. Essa pessoa, se ela não foi instruída por alguém, ela aprendeu por conta própria, ela é douta, ela é capaz, ou seja, ela tem capacidade em discernir ervas. Então, Ananias, Misael e Azarias eram doutos, eram aptos, 10 vezes mais do que todos os astrólogos e magos que haviam em todo o reino da Babilônia. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro, como alguém com capacidade nata, douto em interpretação de sonhos. E por fim, Daniel 5, do 11 ao 12, fala exatamente assim: há no teu reino um homem. Isso foi para Ciro. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses. Os pagãos acreditavam que Daniel era abençoado pelos deuses, os deuses santos da Babilônia. Nos dias do teu pai se achou nele luz, se achou nele discernimento. Você no escuro, você não enxerga, você não discerne o que está ao seu redor. Mas se uma luz acender, você começa a enxergar. Então discernir, enxergar. Achou-se nele luz, discernimento, um dom. Inteligência, outro dom. E sabedoria como a sabedoria dos deuses. Veja que Deus aqui está com D minúsculo. Porque eram os pagãos babilônicos falando sobre Daniel. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. A excelência é um dom de Deus. Você fazer o melhor, você fazer algo melhor, excelente, é dom. E ciência é a capacidade de entender. E entendimento e interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas. Uma pessoa que está na escola e consegue tirar a dúvida de um colega, ele tem um dom, que é o de resolver dúvidas. Se você consegue explicar algo, você tem o dom da explicação.
Se você interpreta algo, você tem o dom da interpretação. São dons, meus irmãos, dons bíblicos. E no Novo Testamento? O que é que o Novo Testamento diz? Ele vai sintetizar todos esses dons. Então, Romanos 12, do 3 a 8 diz: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé. Ser moderado é um dom de Deus. Ter fé é um dom de Deus, que repartiu na sua medida para cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja que Paulo, ele ensina aqui que as pessoas, para poder desenvolver, para poder explicar o funcionamento, uma comunidade cristã, uma comunidade evangélica, uma igreja, uma congregação, ela tem várias pessoas, cada uma com seu dom, ou seja, cada uma com sua funcionalidade, para ajudar o corpo de Cristo, que é a igreja, funcionar. E um ajuda o outro, cooperando na operação desse corpo. Somos muitos, sim, somos muitos, mas somos como células de um corpo inteiro. Quantos trilhões de células há num corpo? É isso que Paulo está dizendo. Veja o verso 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Ou seja, quem é ministro, que ministra a palavra de Deus. Se é ensinar, o dom que eu tenho aqui, o meu dom, que é do ensino. Haja dedicação. Ser dedicado. Fazer conforme a necessidade. Isso é dom. Haja dedicação ao ensino, ou seja, dê o seu melhor, ou o que exorta, o que corrige, e o que reparte, faça-o com liberalidade, ou seja, se você gosta de corrigir as pessoas, isso é um dom. Você vê o erro, é capaz de ter o discernimento de ver o erro. Faça, mas de forma deliberada, ou seja, faça de forma compassiva. Não vá ferir o seu próximo. Se você tem o dom de separar confusões, rusgas, faça de forma com liberalidade. Ou seja, seja compassivo. O que tem capacidade de presidir, ou seja, aquele que tem capacidade de organizar, faça-o com cuidado, para que não fira ninguém, para que você não pise ninguém, para que você não seja arrogante. E o que exercita a misericórdia, ou seja, aquele que vê a pessoa que errou, mas quer ajudá-la a encontrar a rota certa. Faça isso com alegria. Porque a alegria também é um dom de Deus. Ser feliz, meus irmãos, é dom de Deus. Veja quantos dons a gente falou. Moderação, profecia, fé, ministrar, ensinar, ter dedicação, corrigir, separar intrigas, presidir,
ter cuidado, misericórdia, alegria, ser alegre, ser misericordioso, dons de Deus. Veja que o Novo Testamento, ele não mostra uma aplicabilidade de um ou outro, ele mostra que em conjunto se trabalha. Os dons servem para dar vida ao corpo, que é a congregação, que é a igreja. Que uma célula só tirada desse corpo, ela morre. Nós precisamos trabalhar em conjunto, nossas forças e fraquezas, nossas capacidades e nossas incapacidades vão ser somadas umas com as outras, com união, com liberalidade. 1 Coríntios 12, do 3 ao 11, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tem pessoas que falam que Jesus é o Senhor, mas fala de forma automática. Tem pessoas que falam que Jesus não é ninguém, que Jesus é maldito, Jesus é anátema, Jesus é imprestável. Tem pessoas que dizem isso, mas tantos que dizem que Jesus é imprestável, como aqueles que não falam segundo o Espírito Santo, estes são anátemas, estes são malditos. Ora, ou seja, preste atenção, meus irmãos. Do verbo existir, existe diversidade de dons. Não é só os que vão ser descritos, não. Aqui são exemplos. Mas o Espírito é um só. É o Espírito Santo. E há diversidade de ministérios. Mas o Senhor, Deus, é o mesmo, é um. E há diversidade de operações, ou seja, de aplicações desse Espírito, desses dons. Mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. É um Deus só. Nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, da palavra porém, vamos substituir para ficar fácil. Porém, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se eu fui agraciado com o dom de pregar, e não tiver aquele que tem o dom de discernir a pregação, não completa. Se não houver o que sabe cantar, que sabe louvar, mas se tem o que louva, mas não tem o que toca, que usa instrumentos musicais, fica faltando. Vocês entendem isso? Nós temos a nossa utilidade. Todas as pessoas que estão no ministério são úteis. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Saber é diferente de conhecer. São próximos, mas são distintos. Tem pessoas que sabem, mas não conhecem. Tem pessoas que conhecem, mas não sabem. Tem pessoas que você pergunta: como é que tu aprendeu a pregar? E a pessoa: não sei. Abri a Bíblia e vou falando. Ele sabe pregar, mas talvez não tenha nenhum conhecimento do que está falando ali. Tem pessoas, teólogos: eu conheço essa passagem aqui. Foi na época do Medo Império Persa, no reinado do rei Artaxerxes. Ele conhece, mas não sabe pregar. Entendeu? Verso 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, tem fé.
a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outra a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito de Deus dá os dons a alguns e a outros dá outros dons. E ele faz conforme ele quer. Se ele quiser dar um único dom, ele dá. Se ele quiser dar dois, ele dá 3, 4, 5. Enfim, há milhares, talvez milhões de dons que não dá para elencar, ou seja, enumerar todos os dons. Senão esse capítulo de 1 Coríntios 12, ele não teria poucos versículos, ele teria milhões, talvez bilhões, se fosse descrever cada um dos dons. E Paulo, ele foi sábio, ele colocou alguns e foi separando, isso aqui é diferente desse, isso aqui é diferente desse, para que as pessoas entendam. Efésios 4, 9 ao 13 diz assim: ora, isto de que ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Veja, Deus nos deu para cada um uma função, e para que esta função fosse praticada, ele nos habilita com dons, para que possamos ser uns apóstolos, ou seja, uns que vão abrir igrejas, outros que vão ensinar nas igrejas, outros que vão evangelizar nas ruas, outros que vão conduzir pessoas, outros que vão ensinar pessoas, aperfeiçoando os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que são as congregações, até que todos cheguemos à unidade da fé. Qual é a nossa fé? Crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador, para que tenhamos conhecimento do Filho de Deus, que Ele é um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para encerrar, meus irmãos, 1 Pedro 4, do 6 ao 11. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Muitas pessoas não entendem esse verso 6, mas eu vou tentar desnudar isso, para que fique mais claro para vocês. As pessoas que estão no mundo estão mortas. Então foi necessário pregar o Evangelho também aos mortos. Tem pessoas que a gente convida para chegar ao corpo de Cristo, mas as pessoas não querem, então eles continuam mortos. Então, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Eu e você fomos alcançados pelo Evangelho
Nós vivemos no mundo em meio aos mortos na carne, mas vivemos segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, ou seja, estejamos alertas, atentos e vigiai-mos em oração. Mas, sobretudo, tendes ardente caridade, ou seja, vontade de alcançar outras pessoas. É o amor caritas. Tem o amor ágape, que é o amor de Cristo. Tem o amor caritas, que é o amor da caridade. E tem o amor eros, que é o que muitas pessoas no mundo pregam. Temos que ter caridade uns para com os outros, porque a caridade é um dom de Deus. A caridade cobrirá a multidão de pecados. Hospedai-vos uns aos outros, sem murmurações, ou seja, ajudemos uns aos outros, demos abrigo e proteção espiritual uns aos outros, sem reclamações, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, temos que utilizarmos dos nossos dons, como utilizando a multiforma da graça de Deus. Se é para falar, falemos segundo a palavra de Deus. Falemos uns para os outros, tratemos uns para os outros em cima da palavra. Esse curso de teologia instrumental trabalha nisso. É trabalhando os temas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Se é para administrar algo, administremos segundo o poder de Deus, porque foi Deus que nos deu o poder para administrar as coisas dele. Tudo que temos nesse mundo é dele. Todas as coisas são dele. E que tudo seja para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai e do Espírito Santo. E que isso seja para todo sempre, ou seja, que façamos isso perpetuamente e perseveremos na graça de Deus. Era isso, meus irmãos, o assunto da nossa aula de hoje. Peço-lhe perdão por ter atrasado mais uma vez, mas eu espero que não haja mais atrasos. Que Deus abençoe vocês com toda a sorte de dons. Amém, meus irmãos? Isto é o material do nosso momento teológico. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.